Continuando então, né, na nossa série, Por que engordamos e o que fazer para emagrecer. Já expliquei por que a gente engorda, o que acontece com as nossas células e o que fazer para emagrecer. Diminuir a primeira fonte de energia e aí o nosso corpo busca a segunda fonte. E aí nesse caminhar, né, no meio desse trajeto, quando então eu devo comer e de quanto em quanto tempo, né? A gente não precisa comer de hora em hora, mas a gente precisa esperar o sinal físico do nosso corpo pedindo por comida. Então, fazendo uma analogia aí pra gente entender, imaginem um carro. Se o nosso corpo fosse, né, um carro, a gente não ia precisar abastecer ele de 3 em 3 horas. O que acontece com o carro? A gente enche o tanque e espera o carro dar algum sinal, acender a luz vermelha, ou quando a gente já vê ele no ponteirinho, que já precisa abastecer de novo, aí a gente vai abastecer de novo. A gente não fica de 3 em 3 horas abastecendo, a gente não fica toda vez que vai sair, abastece o carro. Não, o correto é abastecer quando a gasolina acaba, né? E aí o carro sinaliza e a gente coloca ali mais gasolina. E o mesmo acontece com o nosso corpo, tá? O que acontece é que quando a gente come o tempo todo, o que acontece com o nosso tanque, né? Essa gasolina, ela começa a transbordar. E aí, volta lá no vídeo anterior, a gente começa a acumular, a gente começa a guardar uma coisa que a gente não tá precisando guardar, que não é necessário. A gente só precisa do suficiente para fazer o carro andar e acabou, tá? Então a gente engorda porque a gente abastece, né, de gasolina antes de acabar aquela que já estava no tanque. Então o nosso corpo, ele nos dá sinais físicos da fome. E aí como que a gente entende isso, né? Como que a gente percebe que tá na hora de comer, que o nosso corpo tá precisando de comida, né? Então existem 2 tipos de fome: a fome psicológica e a fome real, tá? Ou a fome emocional e a fome real. A fome psicológica, aquela fome mental, ela é caracterizada por você querer comer algo específico ou num lugar específico, tá? Por exemplo, eu tô com uma vontade de comer uma pizza, ou eu tô com uma vontade de comer um hambúrguer do McDonald's, ou eu tô com vontade de tomar um milkshake de tal lugar. Se você tá com essa fome, com essa vontade, eu quero comer isso é uma fome mental, é uma fome psicológica. O seu corpo não acendeu a luzinha de que precisa de combustível. E aí, quando a gente atende a essa vontade, né? Quando a gente atende a esse desejo do nosso organismo, a gente tá colocando mais energia onde não precisava, mais combustível num tanque que já tinha energia. A gente tá atendendo apenas um desejo do nosso cérebro mimado, mal acostumado. E aí a gente não sabe o que tá engordando. E se essa é a fome psicológica, se essa é a fome mental, qual é a fome real, então? A fome real, ela é caracterizada por você não ter um desejo específico. Por exemplo, são 10 horas da manhã, né? Se são 10 horas da manhã, e você fala assim, tô com fome, e eu te digo, tem arroz, feijão e um pedaço de carne na geladeira. Se for fome psicológica, você vai falar, não quero não. Nossa, perdi até a fome. Você realmente não estava com fome, você não precisava realmente comer. Agora, se são, 10 horas da manhã, eu falo que tem isso, e você falar, eu quero o que tiver, eu quero. Então, é a fome real. Então, você pode escolher o que você quer comer, porque você tá mesmo com fome de verdade. E aí, escolha a comida de verdade, né? Se a resposta for não quero essa opção, né? Sempre que você estiver com fome, dê pra você uma opção de comida de verdade e ver o que seu cérebro vai responder. Se ele falar que sim, eu quero isso mesmo. Então é fome de verdade. Você pode até escolher outra coisa, porque você tá com fome. Acendeu a sua luzinha vermelha, você tem que abastecer o carro. Se o seu cérebro falar, não quero, isso eu não quero, não tá na hora, e não sei o que, começa a arrumar desculpa, é porque não era fome. Você não precisa abastecer o seu carro. Vocês me entenderam? Faz sentido isso? Sempre que tiver com fome, ao longo do dia, independente da hora que for, tenha, fora de casa, opções saudáveis, carregue alguma fruta legal, algum chip de coco, algumas castanhas, alguma coisa fácil de levar, ovos de codorna com
tomatinho cereja, uma opção bem legal. Tem opções assim fáceis de pegar, de ter na bolsa. Se vier essa fome, você se pergunta, eu comeria isso que eu tenho aqui ou não? Só comeria se fosse um biscoito, se fosse um traquinas. Então não é fome, tá? Quando a gente começa a perceber, começa a se alimentar de maneira correta, né? Colocando em prática tudo que eu venho falando com vocês, colocando em prática aquela relação proteína e energia, a gente nem precisa carregar nada porque não fica desesperado de fome na rua. Não fica e aguenta segurar a fome, tá? É bem diferente. Quando a gente reorganiza, readministra o nosso organismo, é bem diferente a fome que a gente sente, tá? E aí, quanto que eu devo comer? Beleza. Descobri que eu tô com fome de verdade, fome real, que eu comeria até pedra. Então, quanto que eu devo comer? Como reconhecer a quantidade, né? A saciedade. Eu já dei essa resposta. E você vai lá no meu áudio sobre isso, vai lá refazer aquele exercício que eu não sei se você tem feito. Quando a gente fala que tá cheio, quando a gente já comeu e tá, nossa, tô muito cheia, é porque a gente já comeu mais do que a gente devia, tá? Quando a gasolina começa a extravasar do tanque, é porque ela já chegou no limite dela e já extravasou. Quando você vê ele escorrendo ali no tanque, é porque já tem tempo que era pra ter parado e você não parou de comer. A saciedade, como eu já falei, mas eu vou dar mais uma pincelada aqui, ela tá relacionada com o tempo que a gente leva pra comer, tá? Então, comer devagar ajuda na nossa saciedade. Por quê? Quando a gente come devagar, existe um hormônio no nosso organismo chamado leptina, que ele leva em média, desde a primeira mastigada, ele leva em média 15 minutos para chegar no nosso cérebro e dar o sinal de que você tá tendo prazer ali com a sua comida, de que você tá abastecendo o seu carro, né? E que daqui a pouco pode parar, tá? Porque já saciou, já encheu. Se a gente come rápido, distraído, a gente não produz esse hormônio da maneira correta e aí vai comer mais do que deveria. Então, se o nosso cérebro leva 15 minutos para receber esse hormônio, depois que a gente dá a primeira mastigada, esse hormônio da saciedade, mas a gente leva, na verdade, 10 minutos para acabar com o prato, o que acontece? Não teve prazer nenhum ali naquela comida. Daqui a pouco, o seu cérebro vai... Cadê? Não aconteceu nada aqui pra mim. Nada mudou. Cadê a comida? Entendem? Então, outro ponto importante é que o prazer da comida, ele tá nesse tempo que você leva pra comer. Tá no sabor do alimento, tá em quantas vezes você mastiga antes de engolir, tem um exercício pra você fazer. É chato? Tudo no início é chato. É difícil? Tudo no início é difícil, tá? Mas se você quer chegar lá no final, começa fazendo hoje, coma devagar. Depois que o alimento sai da boca, da língua e vai pra garganta, já não faz mais sentido ele estar ali, tá? Então, se a fome não for o problema, comer também não é a solução. Então, a gente tem que ter prazer em comer, a gente tem que produzir esse hormônio para se sentir saciado e aí entender que o nosso carro já abasteceu, não precisa botar mais nada, tá bom? Já continuo no próximo episódio.